Olá, hoje nós vamos falar sobre os sopros cardíacos. O que é um sopro cardíaco? O sopro cardíaco é um ruído decorrente do turbilhonamento do fluxo sanguíneo através das válvulas do coração. Quando o sangue passa pelas válvulas do coração, ele passa de maneira laminar, sem vibrar, sem turbilhonar. Quando, por algum motivo, esse sangue turbilhona, ou seja, o fluxo deixa de ser melífluo, suave, esse fluxo turbilhonante, bagunçado, leva à presença de um ruído que nós auscultamos no estetoscópio, que é o sopro cardíaco. O sopro pode ser decorrente de uma válvula que não se abre completamente, uma válvula com estenose, ou de uma válvula que está insuficiente, que na hora de se fechar, não se fecha completamente. Então vamos imaginar, por exemplo, a válvula aórtica que fica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Sabemos que na sístole o ventrículo contrai e o sangue sai pela aorta, porque quando o ventrículo esquerdo contrai, a pressão intraventricular esquerda supera a pressão dentro da aorta e por isso a válvula aórtica se abre. Nesse momento, o sangue sai do ventrículo esquerdo para a aorta. Ora, imaginemos que essa válvula, a válvula aórtica, esteja estenótica. Então, o orifício de abertura dessa válvula, por algum motivo, está menor do que o normal. Em decorrência desse fato, no momento em que a válvula aórtica se abre, o sangue passa turbilhonando, porque ele passa por um orifício de abertura menor do que o normal. E esse turbilhonamento gerará um sopro que acontece na sístole, porque foi no momento em que o ventrículo esquerdo contraiu que o sopro se deu. Teremos aí um sopro sistólico decorrente da estenose da válvula aórtica. Ou vamos imaginar agora uma válvula aórtica insuficiente, ou seja, no momento em que a válvula aórtica se fecha, ela não se fecha completamente, ela está insuficiente e em decorrência desse fato, o sangue volta da aorta para o ventrículo esquerdo. Em que momento que isso acontece? Claro, é na diástole. Porque assim que o ventrículo esquerdo começa a relaxar, a pressão dentro do ventrículo esquerdo fica menor do que a pressão dentro da aorta e o sangue, evidentemente, tenta voltar para a intimidade do ventrículo esquerdo. No indivíduo normal, quando a válvula não está insuficiente, a válvula se fecha e o sangue não reflui. Mas, se nós imaginarmos que a válvula está insuficiente, é como se ela estivesse furada. Claro que ela não está furada, mas é como se ela estivesse. A válvula se fecha, mas não se fecha completamente e o sangue refluirá, haverá um refluxo de sangue para dentro do ventrículo esquerdo. Esse sangue vai turbilhonar, esse fluxo não é suave, não é laminar, então teremos um sopro. E um sopro, claro, no momento em que o ventrículo esquerdo relaxou, um sopro diastólico decorrente da insuficiência valvar aórtica. Então, os sopros dependem de defeitos na válvula, se a válvula está estenótica ou se ela está insuficiente. Comecemos então pela estenose da válvula aórtica. Aqui nós temos um esquema, evidentemente não é um desenho anatômico, mostrando o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica separando o ventrículo esquerdo da aorta e observem que essa válvula aórtica está com a diminuição do seu orifício de abertura, ela está estenótica. Ora, quando o ventrículo esquerdo começou a contrair, a pressão intraventricular esquerda superará a pressão dentro da aorta, fazendo com que essa válvula, a válvula aórtica, se abra. Acontece que ela tem uma estenose. Então, esse sangue que sai do ventrículo esquerdo sairá por causa desse estreitamento da válvula turbilhonando. Isso gerará um sopro, o sopro da estenose aórtica. Esse sopro começa assim que o ventrículo começa a contrair.
esse sopro começa com uma pressão que vai aumentando e depois diminui. Imagine uma bexiga de aniversário cheia d'água com o seu biquinho por onde a água sai apertado, estreitado. Se você apertar essa bexiga cheia d'água, a água evidentemente vai sair com uma pressão que cresce e diminui. Da mesma forma, o ventrículo esquerdo. Imagine que o ventrículo esquerdo é essa bexiga cheia d'água. À medida que ele contrai, a pressão que sai, com a qual o sangue sai do ventrículo esquerdo para a aorta, vai subir e descer. Então, esse sopro, na verdade, ele é crescente e decrescente. Ele tem a forma de uma pirâmide, se você tiver boa imaginação. Daí, sopro piramidal. Ele faz... Ele sobe e desce. Vamos ver o desenho. Observe então como fica o desenho da estenose aórtica. Assim que o ventrículo esquerdo começa a contrair, as válvulas mitral e tricúspide se fecham, gerando, é claro, a primeira bulha, como já estudamos. Tum, tum. A primeira bulha não tem por que estar com a sua fonese, com a sua altura alterada, porque, afinal, quem está fechando são as válvulas mitral e tricúspide, as quais estão normais. Nós estamos falando de estenose da válvula aórtica, então, tum está normofonético. Tum. Logo que se fecham as válvulas mitral e tricúspide, o sangue começa a sair do ventrículo esquerdo, afinal está começando a sístole, e o sopro se dá. Como nós vimos, é um sopro que sobe e desce, ele cresce e decresce, dando essa forma de diamante ou de pirâmide, daí sopro piramidal ou em diamante, são os nomes que esse sopro ganha. O sopro faz uó, uó. Observem que o som aumenta e diminui de intensidade. É a água saindo da bexiga, como nós falamos daqui a pouco, usando aquela metáfora. O sangue primeiro sai com uma pressão que é crescente e logo ele continua saindo com uma pressão que é decrescente. E assim que o sangue termina de sair do ventrículo esquerdo, é claro, a pressão dentro da aorta vai se tornar maior do que a pressão no interior do ventrículo esquerdo, porque agora começa a diástole e o ventrículo esquerdo começou a relaxar, fazendo com que a sua pressão interna caia. Isso faz com que o sangue tenda a voltar para o interior do ventrículo esquerdo, mas a válvula aórtica não deixa isso acontecer, porque a válvula aórtica está estenótica, ela não está insuficiente, ela consegue conter o sangue que tenta voltar. Então, logo depois que o sangue saiu do ventrículo esquerdo, as válvulas aórtica e pulmonar se fecham, gerando a segunda bulha, tá? E acabou o sopro, porque afinal, agora nós temos a diástole. E na diástole, nós não temos sopro. O sopro se dá apenas na sístole, que é o momento em que o sangue está tentando sair do ventrículo esquerdo para uma válvula estenótica. Então, na hora que o sangue volta para o ventrículo esquerdo na diástole, já que a válvula está estenótica e não insuficiente, não haverá sopro na diástole. A diástole é limpa, sem sopros. Observem ainda que o tá, a segunda bulha, que é formada pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, está menor aqui do que a primeira bulha, do que o tum. Ela está hipofonética. Por que será que ela é hipofonética? Ora, como a válvula aórtica está estenosada, ela tem as suas paredes mais espessas, mais pesadas. Então, quando ela se fecha, tá? Isso se faz com menor inércia, com menor impacto e a fonese da segunda bulha, então, fica menor, fica mais baixa, fica menos audível. Daí, o tá hipofonético. Então, esse é o clássico sopro da estenose aórtica. Ele é chamado de piramidal ou em diamante, ele sobe e desce e ele cursa com uma segunda bulha hipofonética. Além disso, como ele costuma predominar mais ou menos na metade da sístole, muitas vezes ele é chamado de meso meio, mesosistólico. Então, vamos agora tentar imitar
com a voz esse sopro. Primeira bulha, tum, o sopro faz ah, sobe e desce. Segunda bulha, tá. Quanto mais severa for a estenose aórtica, quanto mais estreita for a válvula, é de se esperar que mais intenso, mais forte seja esse sopro. E aí nós classificamos o sopro em cruzes, de 1 a 6 cruzes, dependendo da sua intensidade. Um sopro de 1 em 6 cruzes é um sopro baixinho, difícil de ser auscultado. Um sopro de 6 em 6 cruzes é um sopro bastante fácil de ser auscultado, é um sopro de altura extraordinária. Então o sopro fica tum-ó-tá, tum-ó-tá. Repetindo as características, ele é piramidal em diamante, mesosistólico com hipofonese de segunda bulha. E temos aqui ainda o desenho da válvula aórtica normal e vejam como fica a válvula aórtica estenótica, com as suas paredes espessas, com seu orifício de abertura menor. Essa válvula, quando se fecha, fecha com menor impacto, o que gera essa hipofonese de segunda bulha. Tá baixinho. Vamos agora falar da insuficiência aórtica, quando a válvula está insuficiente. Isso significa que na sístole, quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue sai do ventrículo esquerdo para a intimidade da aorta, não haverá sopro, porque a válvula não está estenótica e essa válvula se abre normalmente, o fluxo é laminar, é normal, o sangue não turbilhonará. Então não há sopro na sístole. Tum-tá, sístole sem sopros, sístole limpa. Todavia, quando começa a relaxar o ventrículo esquerdo, a pressão dentro do ventrículo esquerdo se torna menor do que a pressão dentro da aorta. E, em virtude desse fato, o sangue tende a voltar da aorta para o ventrículo esquerdo. É o início da diástole. Agora, todavia, essa válvula, a válvula aórtica, está insuficiente. Então, no momento em que ela se fecha, ela não se fecha completamente e o sangue reflui, volta para o interior do ventrículo esquerdo, causando um sopro, já que esse sangue volta turbilhonando. Esse é o sopro da insuficiência da válvula aórtica. É um sopro que começa no início da diástole. Atenção! Como esse sangue começa a refluir para o ventrículo esquerdo da aorta, esse sangue vem com uma pressão grande que logo decai, como uma onda que quebra na praia. Uma onda de grande altura quebra na praia fazendo um ruído decrescente. Pá! Então, de maneira semelhante, quando o sangue volta da aorta para o ventrículo esquerdo, gerando esse sopro de insuficiência aórtica, o sangue vem com uma força inicial que logo decai, causando um sopro decrescente. Tash! Logo depois do fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, ou seja, assim que começa a diástole, o sangue vai voltar da aorta para o ventrículo esquerdo, levando a esse sopro decrescente. Tash! Observemos então o desenho do sopro da insuficiência valvar aórtica. Sístole, como dissemos, é limpa entre o tum e o tá. Não há sopros, porque afinal na sístole a válvula aórtica abrir-se-á, o sangue vai passar por ela sem turbilhonar, porque a válvula não está estenótica, ela abre normalmente. Contudo, assim que começa a diástole, a válvula aórtica se fecha, mas não se fecha completamente, e o sangue volta com uma força inicial que logo decai, causando um sopro decrescente. Tum-tash! Esse sopro também é chamado de aspirativo, porque ele se assemelha a alguma coisa sendo sugada, aspirada, como a água sendo sugada pela pia. E ele também é chamado de protodiastólico, proto-início. Então, como ele é no começo da diástole, ele é protodiastólico. Então, vejam que nós temos tum-tash, um sopro decrescente,
aspirativo, protodiastólico, é o sopro clássico da insuficiência valvar aórtica. Mas observem, olha o tamanhozão da segunda bulha, do tá. Por que será que tá está hiperfonética aqui? Então vejam, cada vez que o ventrículo contrai, o sangue volta para o interior do ventrículo esquerdo. O ventrículo contrai, o sangue volta para o interior do ventrículo esquerdo, e assim sucessivamente. Então, em cada diástole, uma quantidade adicional, anormal de sangue volta para o ventrículo esquerdo, causando uma dilatação progressiva do mesmo. De maneira que quando ele contrai na sístole, mais sangue sai do ventrículo esquerdo, o volume sistólico é maior. Ora, se mais sangue sai do ventrículo esquerdo em cada sístole, quando esse sangue volta para tentar fechar a válvula aórtica, ele volta com uma pressão grande, como uma onda gigantesca no Havaí quebrando na praia. E essa pressão grande faz com que a válvula se feche com muito impacto, como se você imaginar que está fechando uma porta com muita força. Essa porta vai fazer um ruído estrondoso. Bum! Então, dessa forma, como muito sangue volta para fechar a válvula aórtica, nós temos uma segunda bulha grande, que se fecha, a válvula se fecha com muita força, causando um tá hiperfonético. Em vez de tum-tá, você tem tum-tash! E o sopro vem logo depois decrescente. Atenção que esse mecanismo se dá quando a insuficiência valvar aórtica se deve a um defeito na crosta da aorta que fez com que a válvula se dilatasse, que fez com que os componentes da válvula se distanciassem por uma dilatação da crosta da aorta. Dessa forma, quando o sangue volta, ele faz a válvula fechar com muita força. Todavia, se nós imaginarmos que a insuficiência valvar aórtica não é por um problema na crosta da aorta, por exemplo, um aneurisma que dilatou a crosta da aorta. Não. Vamos imaginar que a insuficiência aórtica é por um problema na própria válvula, que deixou a válvula pesada. Aí, mesmo vindo muito sangue para fechar essa válvula, o impacto entre os componentes da válvula será menor. Então, nesse caso, nós temos um B2 pequenininho, hipofonético. Porém, nós vamos imaginar aqui, nesse desenho, que está acontecendo um problema na crosta da aorta, por exemplo, um aneurisma, uma dilatação patológica da mesma, que levou a uma segunda bulha hiperfonética. Por isso, tum-tash! Tum-tash! Vamos falar agora da insuficiência da válvula mitral. Ora, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, temos a válvula mitral. Quando o ventrículo esquerdo contrai, a pressão intraventricular esquerda, obviamente, supera a pressão dentro do átrio esquerdo, o sangue tende a voltar para o átrio esquerdo. No indivíduo normal, essa válvula mitral se fecha e impede que essa volta, que esse refluxo de sangue ocorra. Mas, suponhamos que nós tenhamos uma válvula insuficiente, uma válvula que não contém esse refluxo adequadamente. Uma válvula que não se fecha adequadamente. Ora, assim que o ventrículo esquerdo começa a contrair, o sangue já começa a voltar, turbilhonando para o átrio esquerdo, gerando um sopro. Então, esse sopro da insuficiência mitral começa já no início da sístole, assim que o ventrículo esquerdo começa a contrair. E mais ainda, ele apaga a primeira bulha. Lembrem-se que a primeira bulha é dada pelos fechamentos da válvula mitral e tricúspide. É o TUM. Mas como o sopro começa já no comecinho da sístole, ele não permite que o médico ausculte o TUM. Então você não tem TUM, não. Você só tem o sopro mascarando, camuflando o B1. E à medida que o ventrículo esquerdo contrai, o sopro continua acontecendo, porque o sangue continua a voltar para a intimidade do ventrículo esquerdo. Até que, terminada a sístole, começamos a diástole, a pressão intraventricular esquerda agora vai ser menor, essa válvula vai se abrir, porque a pressão
atrial fica maior do que a ventricular esquerda, e é claro que isso abre a válvula mitral. Isso é o começo da diástole. Assim que começa a diástole, ou seja, assim que o sangue começa a encher o ventrículo esquerdo, o sopro desaparece, porque a válvula mitral não está estenótica, ela está insuficiente. Então, na hora que ela se abre perfeitamente e não há mais turbilhonamento de sangue, não há mais sopro. Então, o sopro acaba com B2. B2, vocês se lembram, é o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica, o que sinaliza que começou a diástole. Então, assim que você tem o tá, começou a diástole, essa válvula vai se abrir e o sopro desaparece.